Olá, aqui é o canal ABC, EBD e você, o canal da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar falando sobre a doutrina do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e um ótimo estudo. A doutrina do Espírito Santo. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A personalidade do Espírito Santo. Ele cria e dá vida. Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele ensina, João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que os Pai enviará em meu nome, esse vos ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele consola, Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Ele guia, João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele santifica, Romanos 15:16. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Ele testifica de Cristo, João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele reprova, João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos ajuda, Romanos 8:26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ele sonda, Romanos 11:33, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele tem poder, Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Ele habita no crente, João 14:17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o reconhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele glorifica a Cristo, João 16:14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. A divindade do Espírito Santo. Atributos. Eternidade. Hebreus 9:14. Quanto ao mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificar as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Onipresente. Salmo 139:7. Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Onipotente. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Onisciente. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito é chamado. Espírito de Deus, 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Espírito de Cristo, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito,
se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Espírito Santo, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Espírito de vida, Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Símbolos do Espírito Santo: fogo. Lucas 3,16. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Vento. Atos capítulo 2, versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Água. João 7:38-39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Azeite. Zacarias 2:2. E disse-me: Que vês? E eu disse: Olhe, eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu tubo. Selo. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Pomba. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Espírito Santo em Cristo. Concebido pelo Espírito Santo. Lucas 1:35. Respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo de que ele te há de nascer será chamado Filho de Deus. Ungido com o Espírito Santo. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Guiado pelo Espírito Santo. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Doador do Espírito Santo. Atos 2:33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Pelo Espírito Santo. Hebreus 9:14. Quanto ao mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também ressuscitará os vossos corpos mortais. O Espírito Santo no crente. Regenera. João 3:6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Batiza no corpo. João 1:33. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é que batiza com o Espírito Santo. Habita. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Sela. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Enche. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Guia. Romanos 8:14.
porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Instrui, João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Capacita, 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente de palavra, mas também em poder no Espírito Santo. O Espírito Santo na igreja. Distribui os dons espirituais, Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, é a obra do ministério. Fala, Apocalipse 2:7 e diante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glorifica a Cristo, João 16:14. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Ensina, João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai me enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Acrescenta os salvos, Atos 2:47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Dá poder para cumprir a grande comissão, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunha tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Prepara para o arrebatamento, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. O batismo do Espírito Santo, para quem é a promessa, Atos 2:38-39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Para vós, todos que estavam presentes, vossos filhos, os que existiam e as próximas gerações, para todos que o Senhor chamar, para mim e para você. Amém. Evidências do batismo do Espírito Santo. Poder. Atos 1:8. Mas recebereis da virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ousadia. Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mudança de atitude. Atos 4:20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Testemunho. Atos 4:33. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Consagração. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amor. Alegria. Paz. Longanimidade. Benignidade. Bondade. Fé. Mansidão. Domínio próprio.
Os dons do Espírito Santo. Propósitos. Equipar a igreja para a obra do ministério. Efésios 4, 11, 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso inclui serviço, comunhão, adoração e evangelização. A obra do Espírito Santo no mundo. Convencer. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Preservar. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Renovar. Envia os teus espíritos, são criados, assim renova a face da terra. Sustentar, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Pastor Sérgio Passos, que Deus te abençoe e até a próxima.